Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 17ª aula do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aula: bloco 1, Química Geral e Inorgânica, bloco 2, Físico-Química e o bloco 3, o bloco das aulas de Química Orgânica. Além disso, lá no nosso site você encontra ainda uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o nosso grande diferencial, uma série de listas de exercícios que estão organizadas por bloco e por grupo de aulas. Essas listas você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí no conforto do celular e na sequência a gente posta aqui no YouTube algumas aulas com as resoluções comentadas das listas para que você possa aí aprender química de um jeito diferente, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a aula onde a gente vai discutir o nosso último tipo de isomeria. Se você se lembra bem, nas aulas anteriores nós falamos, na aula de número 15, nós falamos sobre a isomeria plana ou isomeria estrutural plana, onde a gente abordou a isomeria de função, tautomeria, isomeria de cadeia, isomeria de posição e a isomeria de compensação ou metameria. Passada essa fase, né, essa aula de isomeria plana, a gente começou a estudar a isomeria espacial. Na aula passada, então, nós estudamos, na aula de número 16, nós vimos a isomeria geométrica, aquela que ocorre em compostos que apresentam dupla ligação. Por favor, procure aqui no playlist das aulas de Química Orgânica e assista para que você possa chegar nessa aula já com uma base do que é isomeria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isomeria óptica. Antes da gente entrar nas abordagens, existem outros tipos de isômeros, mas para o ensino médio essa abordagem aqui já é suficiente, tudo bem? Qual é a propriedade física que difere os enantiômeros, ou seja, as moléculas que apresentam isomeria óptica? Olha só, a gente sabe que a luz, né, ela vibra em todas as direções. Existem filtros de luz chamados polarizadores. Esses polarizadores fazem com que essa luz que vibra em todas as direções passe a vibrar apenas em uma direção. Olha só que interessante. Quando a molécula apresentar isomeria óptica, veja bem qual será a diferença. Ela vai apresentar um desvio da luz plano polarizada. Todas as outras propriedades físicas são iguais, exceto a propriedade de desviar a luz plano polarizada. Imagina que a luz está vindo aqui em todas as direções, passo por um polarizador, ela começa a vibrar apenas em uma direção. Quando eu passo ela pela minha amostra que apresenta atividade óptica, que apresenta isomeria óptica, essa luz pode seguir 3 caminhos. Caminho de número 1. Essa luz pode ser desviada no sentido horário, ou seja, ter um desvio aqui para a direita. Ela está vibrando aqui, ó, em um sentido, de repente ela vibrou aqui para a direita, desviou para a direita. Quando acontece isso, a gente diz que está diante de um isômero dextrógiro. Olha lá, ó, dextrógiro, representado pela letra D ou pelo sinal positivo, pelo sinalzinho mais. Tudo bem? Se você estiver escrevendo alguma coisa, né, você está escrevendo no computador, esse D tem que ser itálico, tudo bem? São as regras lá de nomenclatura da IUPAC, beleza? Só que essa luz também pode, ao invés de desviar para a direita, essa luz pode sofrer um desvio no sentido anti-horário, ou seja, desvio para a esquerda. Então vamos desenhar aqui como que ficaria o desvio da luz plano polarizada aqui, ó, para a esquerda. Tudo bem? Você imagina que aqui a gente tem um planinho, ó, o ângulo foi desviado para a direita, eu tenho aqui um ângulo alfa. Aqui, imagina que aquelas que desviam a luz plano polarizada para a esquerda, a gente chama de levógiras negativo. Tudo bem? Agora, você imagina que eu posso ter uma mistura equimolar, ou seja, uma mistura na mesma quantidade em mol, ou seja, o mesmo número de moléculas, de substâncias que desviam a luz para a direita e para a esquerda. Então você imagina, lembra física, quando você vê lá os diagramas dos bloquinhos? Você imagina um bloquinho, alguém puxando para cá com 10 newtons, para cá com 10 newtons também, esse bloquinho vai ficar parado. O que acontece? Se uma molécula desvia para 10 graus para a direita e outra desvia 10 graus para a esquerda, o desvio médio será nulo. Então também pode acontecer de moléculas
que apresentam isomeria ótica não apresentarem desvio da luz plano polarizada. Quando isso acontecer, você vai dizer que quando a gente identificar isso em uma molécula, eu trouxe alguns modelinhos para a gente poder ver isso de forma mais adequada, eu vou mostrar para vocês qual é a implicação biológica dessas moléculas. Porque você imagina, todas as propriedades são iguais, elas apenas desviam a luz para lados opostos, uma desvia para a direita, outra desvia para a esquerda. Poxa vida, é uma diferença muito pequena. Realmente, do ponto de vista físico, né, as propriedades ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, são todas iguais. A única propriedade que muda é o desvio da luz plano polarizada. Ora, então não é necessário sequer estudar esse tipo de isômero. Você vai ver quando eu colocar aqui na lousa a resposta biológica do negócio, você vai ver a importância de estudar isso. Beleza? Para a gente poder visualizar melhor as moléculas que podem apresentar isomeria ótica, a gente vai fazer uso de modelos. Tudo bem? Então eu trouxe aqui dois modelinhos. Imagina que eu tenho uma molécula aqui, você vai imaginar que esse pontinho branco aqui, ó, isso aqui é um carbono central, e imagina que eu tenho 4 ligantes, 4 átomos ligados a este carbono. Agora imagina que eu coloque essa molécula em frente ao espelho. Essa molécula em frente ao espelho enxergaria esta molécula aqui, concorda? Elas são imagens especulares unhos. Eles estão em contato uns com os outros de mesma cor? Mas isso é muito óbvio, né? Você tinha tudo igual. Tudo bem, é isso que eu quero começar a construir com você. Agora a gente vai pegar essa molécula e vai dar uma alterada nela. Eu vou trocar 2 ligantes. Agora eu vou trocar um ligante, né? Então eu vou trocar este ligante aqui desta minha molécula. Qual seria a imagem especular dela? Eu preciso trocar um ligante dessa aqui também. Olha lá, troquei um ligante. Essa molécula em frente ao espelho me originaria esta. Elas são simétricas? Vamos prestar atenção, se você pegar a molécula assim, e passar um corte aqui ao meio, você concorda que você vai ter um amarelo para cá, meio para cá, meio para cá, meio azul para cá, meio azul para lá? Agora, essas moléculas são perfeitamente sobreponíveis, olha, eu consigo encostar todos os palitinhos de mesma cor, portanto, essas moléculas elas vão apresentar plano de simetria. Até agora está fácil. Vamos trocar mais um ligante de cada uma dessas moléculas aqui. Agora, a gente vai pegar esses ligantes aqui, ó, de coloração preta. Essa molécula em frente ao espelho, né? Vamos trocar aqui para poder ter a imagem especular da molécula. Essa molécula em frente ao espelho me originará esta. Olha só. Aqui eu estou com a molécula, aqui eu estou com a imagem especular dela. Agora eu vou tentar sobrepor essas moléculas para verificar se elas apresentam um plano de simetria. Veja bem que agora não é mais tão fácil sobrepor. Porém, se eu fizer algum trabalhinho aqui, ó, eu consigo sobrepor. Veja bem, eu precisei dar uma mudadinha aqui na minha molécula, mas olha lá, o azul com azul, preto com preto, amarelo com amarelo. Essa molécula apresenta ainda um plano de simetria. Porque você imagina se eu cortar a molécula assim, eu tenho meio preto, meio azul, um amarelo, outro amarelo. Eu tenho 2 metades rigorosamente iguais. Essa molécula também apresenta plano de simetria. Então veja bem que moléculas orgânicas com 1, 2, 3 ligantes diferentes, ainda assim apresentam plano de simetria. Veja agora. Eu vou trocar mais um substituinte aqui. À medida que eu faço isso, a imagem especular desta substância é esta aqui. Tenho essa imagem, essa molécula, a imagem no espelho dela é essa. Agora, se eu tentar sobrepor essas 2 moléculas, de qualquer forma que eu tentar essa sobreposição nunca conseguirá ser obtida. Por quê? Simplesmente porque esta molécula aqui, ela não apresenta plano de simetria. Esta molécula é uma molécula classificada como molécula assimétrica. Então, o que é uma molécula assimétrica? Uma molécula assimétrica é uma molécula que não apresenta plano de simetria. As moléculas simétricas não apresentam isomeria ótica. As moléculas assimétricas apresentam isomeria ótica. Então a gente vai estudar agora qual é a característica que essa molécula tem para apresentar isomeria ótica. Veja bem, eu tenho um carbono
e ligado a este carbono eu tenho 4 ligantes, ou seja, 4 substituintes diferentes. Quer ver qual é a ação disso no organismo? Imagina que você tome este remédio aqui, um remédio com uma molécula igual a essa. Esse remédio aqui, ele vai tirar uma dor de cabeça, ou seja, ele vai prevenir algum mal que você tem no seu organismo. Vamos tentar imaginar a ação disso dentro do seu organismo. Você sabe que a maioria das reações do nosso organismo, elas funcionam de forma perfeita. Aquele encaixe chave e fechadura que você viu em biologia das enzimas. Imagina que eu tenho uma enzima que encaixe perfeitamente nesta molécula aqui. Eu vou tentar desenhar aqui na lousa. Olha, imagina que eu tenho aqui, ó, o pontinho azul, né? Você está vendo que eu tenho um pontinho azul aqui. Depois eu tenho aqui o pontinho laranja. Olha só, o pontinho laranja. Tudo bem? Olha lá, isso aqui está tendo uma reação no meu organismo, tá? Eu estou curando aqui uma doença minha, ó, e eu tenho aqui o pontinho preto. Se por um acaso eu tomar esta molécula aqui, ela vai entrar no meu organismo, e o que vai acontecer? Ela vai interagir com uma enzima e vai corrigir o meu problema. Maravilhoso. Agora presta atenção no negócio. Qual é a imagem especular dessa? Não sei se você lembra, é essa. Olha só, a imagem especular está perfeita aqui, não está? Só que eu tomei essa ao invés de tomar essa. Olha o que vai acontecer no meu organismo. Ela entrou no meu organismo, olha só, deu encaixe? Azul está com azul, beleza. Mas olha só onde era para estar o substituinte preto, quem que está? O laranja. Onde está o laranja, olha quem que está, o preto. Essa molécula aqui vai ter uma ação diferente no meu organismo. Ou em alguns casos nem ação vai ter. Olha aqui, só bateu o preto, agora é o laranja e o azul que estão errados. Olha agora, só bateu o laranja, agora o preto e o azul estão errados. O que acontece com essas moléculas? Essas moléculas que apresentam isomeria óptica, elas apresentam respostas biológicas diferentes no nosso organismo. Existe um caso muito famoso que ocorreu na década de 50 com um medicamento chamado talidomida. Um dos isômeros da talidomida, a talidomida apresenta isomeria ótica, né? A isomeria é uma molécula assimétrica, ela não apresenta plano de simetria. Um dos isômeros da talidomida, ele simplesmente reduzia muito o enjoo das mulheres nos 3 primeiros meses de gravidez. Então esse remédio se popularizou muito. Né? As pessoas tomavam ele porque nos 3 primeiros meses de gravidez, né? Onde as mulheres têm mais enjoos, né? Esse início, essa bomba hormonal que acontece no corpo das mulheres, reduzia bastante o enjoo delas. Qual que é o problema? A imagem especular da talidomida causava má formação nos fetos. E como perceberam que muitos bebês estavam nascendo com má formação, foram investigar o histórico da gravidez dessas mulheres e perceberam que elas tomavam a talidomida. E descobriram que no organismo das mulheres, uma forma convertia-se em outra. Então, só por conta deste fato, você já vê a importância de se estudar os isômeros óticos. Agora, na próxima lousa, eu vou mostrar para vocês algumas moléculas com os carbonos assimétricos, como identificar isso em uma molécula. Eu vou te dar algumas dicas que são preciosas quando você precisar analisar uma molécula, verificar se ela apresenta ou não isomeria ótica numa prova vestibular, a qual você tem aproximadamente aí 3 minutos para resolver cada questão. Então, aguenta a mão aí que a gente já volta agora para falar da isomeria ótica nos compostos orgânicos. A gente vai ver agora as moléculas que apresentam isomeria ótica, tudo bem? Guarda um minutinho aí. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova. A gente vai apresentar algumas moléculas que apresentam, né, a isomeria ótica. Como você vai identificar essas moléculas, né, na sua prova, aí, quando você receber uma questão que trate sobre este tema. Tudo bem? Na próxima lousa a gente vai falar de um caso especial, quando as moléculas são cíclicas. Tudo bem? Na próxima aula, na aula de número 18, a gente vai trabalhar algumas moléculas que apresentam mais de um carbono que pode apresentar isomeria ótica. E aí a gente vai trabalhar esse tema e vai calcular um negócio chamado fator de Van Toff. Tudo bem? Vamos lá então. Como eu identifico uma molécula que apresenta isomeria óptica? Presta atenção, genericamente toda molécula que apresenta isomeria ótica e for uma cadeia aberta vai apresentar essa característica aqui. Um carbono ligado em 4 substituintes que são todos diferentes entre si. Um carbono ligado a 4 carbonos diferentes. Esse carbono, ele recebe um símbolo, um sinal e tem um nome. O sinal é um asterisco. Ó, eu faço um asterisco nesse carbono. E o nome que ele recebe
É carbono assimétrico ou então carbono quiral? Pessoal, quiral vem de mão, da quiropraxia. Por quê? Porque a sua mão não apresenta plano de simetria. Olha a minha mão direita, se eu colocar lá no espelho, eu enxergo a minha mão esquerda, e se eu tentar sobrepor as minhas mãos, apenas um dos meus dedos bate, que é o dedo do meio, todos os outros dedos não batem, não encaixam. Portanto, a minha mão também não apresenta nenhum plano de simetria. Se você tentar cortar a minha mão assim, você não tem duas metades iguais. Se você cortar a minha mão assim, você também não tem duas metades iguais. Por isso que você vai encontrar em exercícios os termos carbono assimétrico ou carbono quiral. Como que eu represento um carbono quiral? Com esse asterisco aqui. E como que eu identifico um carbono quiral? Quando ele tem 4 ligantes diferentes. Quer ver uma molécula? Eu peguei aqui a molécula do butan-2-ol e eu posicionei os substituintes de um jeito que fique bem fácil para você identificar. Olha aqui para mim. O que eu tenho ligado neste carbono aqui, ó, que eu estou circulando ele de verde? Vamos ver quais são os ligantes desse carbono. Ó, eu tenho um hidrogênio ligado a este carbono. Eu tenho também uma hidroxila ligada a este carbono. Aqui uma hidroxila. Eu tenho ainda um CH3, e aqui os alunos confundem muito porque eles circulam apenas o carbono negativo. O que está ligado neste carbono é um CH3, ou seja, é tudo que está ligado a ele, independente de ser grande ou pequeno. E por fim, eu ainda tenho um CH2CH3, ou seja, a este carbono central eu tenho 4 ligantes diferentes. Portanto, eu digo que ele é um carbono classificado como carbono quiral. E essa molécula automaticamente apresenta 2 isômeros ópticos. Ela apresenta o isômero dextrógeno e o isômero levógeno, né? Ou símbolos mais e menos. Além disso, além de apresentar um isômero dextrógeno e um levógeno, ela ainda apresenta uma mistura racêmica, que é a mistura equimolar do isômero dextrógeno, que ele desvia a luz plano polarizada para a direita, e do isômero levógeno, que desvia a luz plano polarizada para a esquerda. Numa prova vestibular, numa questão, né, o teu professor do ensino médio vai te cobrar no máximo isso. Identificar o carbono assimétrico e saber que este carbono assimétrico representa 3 isômeros, um isômero dextrógeno, um isômero levógeno e uma mistura dos dois, que é uma mistura racêmica. Essa apresenta atividade óptica, essa apresenta atividade óptica e essa mistura racêmica não apresenta atividade óptica. Tudo bem? Porque eu tenho metade deste, ou seja, eu tenho uma mistura racêmica que não desvia a luz. Tudo bem? Então, como identificar um carbono assimétrico? Circulando os substituintes, indicando que são todos diferentes entre si. Se eu tivesse 2 substituintes iguais, essa molécula simplesmente não apresentaria atividade óptica. Tudo bem? Beleza? Agora vem a dica do amigo. Você não vai precisar analisar, ou seja, não podem ser quirais todos os carbonos que estiverem assim. Todos esses carbonos, olha só. Carbono que tiver com 3 hidrogênios, ó, por exemplo, todo CH3, você ignora na sua hora de analisar. Por que você vai ignorar? Simplesmente porque ele já tem 3 ligantes iguais. Jamais ele vai ter 4 substituintes diferentes, concorda? Outra coisa que você pode ignorar, todo CH2. Por quê, professor? Porque eu já tenho 2 hidrogênios iguais. Independentemente disso e disso não ser igual, eu já tenho 2 ligantes iguais. Então não vai poder apresentar isomeria óptica. Outra coisa que você vai ignorar, carbono que fizer 2 duplas. Por quê, professor? Porque para apresentar isomeria óptica, ele precisa de 4 substituintes. Aqui no caso eu só tenho 2, então não vai apresentar isomeria óptica. Outro caso, quando ele apresentar uma dupla e 2 simples. Já que eu preciso ter 4 substituintes, esse carbono aqui tem apenas 3. Também não pode ser um carbono quiral. E por fim, um carbono que apresente uma ligação tripla, também pelo mesmo motivo deste. Ele só tem 2 ligantes.
Então jamais vai poder apresentar atividade óptica. Tudo bem? Então você pega moléculas gigantescas, as quais você vai descontar aí praticamente todos os carbonos. Sobram poucos carbonos para você analisar. Mas esses carbonos que sobrarem, você tem que analisar com muito cuidado, porque é muito simples achar a isomeria ótica, achar a atividade ótica. É só você ter 4 ligantes diferentes. Lembrar que o que está ligado no carbono pode ser pequeno, mas pode ser grande. Pode ser apenas um hidrogênio, pode ser algum grupo funcional. Não importa, qualquer coisa ligada ao carbono, desde que sejam 4 coisas e que essas coisas sejam diferentes entre si. Tudo bem? Agora, na próxima lousa, a gente finaliza essa aula apresentando para você a isomeria óptica em compostos cíclicos. Lembrando que na aula de número 18, a gente vai apresentar moléculas com mais de um carbono quiral, ou carbono assimétrico, e a gente vai aprender a calcular o número de isômeros ópticos que ela vai poder ter. Beleza? O famoso fator de Van Toff. Aguentam um pouquinho aí. Fala galera, voltamos agora com uma lousa onde eu apresento 2 moléculas cíclicas, as quais esta molécula não vai apresentar atividade óptica e essa molécula, que é bem parecida com esta sim apresenta atividade óptica. Vamos então agora, a partir de agora, entender como que a gente vai determinar isso aí. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer é a análise de todos os carbonos. É lógico que eu vou descontar alguns, como eu já disse na lousa anterior. Vamos lá, ó. Esse carbono aqui, galerinha, está ligado a 2 hidrogênios. Ou seja, todo CH2, lembra o que eu falei lá? Não vai precisar analisar. Esse aqui também está ligado a 2 hidrogênios. Como eu disse anteriormente, todo CH2 você não vai analisar. Olha para esse aqui, ele está ligado a uma hidroxila e em um hidrogênio. Ah, esse aqui não está naquela lista, então esse aqui eu vou analisar. Assim como este aqui, ó, que está ligado em um CH3 e em um hidrogênio. Ah, professor, que legal, então vamos analisar apenas 2 carbonos. O problema é que eles estão num ciclo. Como analisar carbonos dentro de um ciclo? Muito fácil, presta atenção. Você vai escolher um dos carbonos, então eu vou escolher esse aqui para analisar, tudo bem? Ó, eu vou fazer um círculo nele e agora eu vou analisar quem está ligado nele. Como que a gente faz essa análise? Pessoal, o jeito mais legal de fazer isso aqui é você ir brincando com a molécula. Ó. Vamos brincar o seguinte, ó. Eu vou primeiro analisar quem está ligado aqui, ó, para baixo desse carbono, tá bom? Se eu vier daqui para cá, quem que eu encontro primeiro? Ó, eu vou encontrar primeiro um CH2, tudo bem? É como se eu estivesse abrindo essa molécula. Depois, o que que eu encontro? Eu encontro um C ligado num H e ligado num CH3, concorda? Ó, encontrei esse cara aqui. Depois, quem que eu encontro? Aí depois eu venho e encontro um outro CH2, tudo bem? Foi isso que eu encontrei descendo para cá, nesse caminho que eu estou fazendo em verde. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer um outro caminho. Agora eu vou fazer um caminho na cor laranja aqui, ó. Eu vou fazer o caminho contrário, tudo bem? Quem que eu encontrei primeiro? Ah, primeiro você encontrou um CH2, professor. Pô, maravilha. Quem que eu encontrei na sequência? Ah, na sequência você encontrou um CH com um CH3. Beleza. E depois, quem que eu encontrei para fechar a brincadeira? Um CH2. Pessoal, vocês percebem que isto que eu fiz no caminho verde e o que eu fiz aqui no caminho laranja é rigorosamente igual? Pois é. Então, este carbono apresenta 2 ligantes iguais. É como se ele apresentasse 2 ligantes iguais. Tudo bem? Porque se eu pegar a molécula assim e assim, os ligantes vão bater, vão ser todos iguais. Acho que você já deve estar dando para imaginar que se eu fizer com este aqui vai dar a mesma coisa. CH2, COHH, CH2. CH2, COHH, CH2. Essa molécula não apresenta atividade óptica exatamente por causa disso. Olha só a diferença dessa. Vamos analisar essa molécula aqui junto comigo? Olha lá, ó. Esse aqui é CH2, ignora. Esse aqui é CH2, ignora da análise. Vocês perceberam que ele foi importante aqui, né? Mas eu não vou precisar ficar olhando para eles. Agora, esse aqui, ó, eu preciso olhar. Assim como esse daqui, eu também preciso olhar. Eu vou pegar e vou fazer um círculo nesse carbono, assim como eu fiz aqui, ó. E eu vou começar analisando para o mesmo lado, ó. Eu vou descer aqui, ó. Minha análise verde vai encontrar o quê? CH-CH3, então, ó, CH-CH3, show, continua para cá. CH2, continua para lá. CH2 e vai estar ligado em alguma outra coisa, que é o restante aqui da minha cadeia. Vamos fazer agora a análise aqui do caminho laranja? Olha só que interessante. Quem que eu encontro primeiro? Professor, primeiro você encontrou um CH2. Opa! Quem que eu encontrei depois?
outro CH2. Quem que eu encontrei depois? Um CH3. E aí terminou. Isso é exatamente igual a isso? Não é exatamente. Você viu que aqui bateu tudo? CH2, CH... Você viu que aqui bateu? Aqui não bateu tudo. Quando não bate esses dois caminhos que você faz, você vai dizer que este é um carbono o quê? Este é um carbono quiral ou um carbono assimétrico. Mesma coisa você vai fazer para cá, mas aí eu imagino que você já consiga perceber. Sobe, quem que você encontra primeiro? COHH. Desce, quem que você encontra primeiro? CH2. É diferente o caminho que você fez? Sim, professor, é diferente. Ah, então esse carbono aqui, ele também é quiral. Não precisa circular, tá? É só fazer o asterisco, tudo bem? Então essa molécula cíclica apresentou para mim 2 carbonos quirais. Essa molécula cíclica isômera desta, isomeria de posição, não apresentou carbonos quirais. Professor, por que elas são isômeras de posição? Função é a mesma. Cadeia tem a mesma classificação e não apresenta heteroátomo. Olha as aulas se encaixando aí. Beleza? Então, esta é isômera de posição desta, porém, esta apresenta atividade óptica. Aí você deve estar se perguntando, como ela apresenta 2 carbonos quirais, quantos isômeros ópticos ela apresenta? Ou seja, quantas moléculas, quantas substâncias podem desviar luz para a direita e quantas podem desviar luz para a esquerda? Essa resposta eu dou na aula de número 18, porque a aula de número 17, isomeria óptica, está terminando agora. Eu agradeço. Peço que se você gostou dessa aula, por favor, dê uma curtida. Se essa aula foi importante para você, esclareceu alguma dúvida sua, mande também, compartilhe essa aula nas suas redes sociais, ajudando a divulgar o meu canal. Divulgue também o meu site, www.quimicadoamigo.com.br. E se depois dessa aula ainda restou alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão, crítica ou elogio para o canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou então envie um e-mail para mim, aqui no dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, eu digo novamente que foi um imenso prazer gravar essa aula para vocês e o que eu tenho a dizer a vocês é beijo, tchau!